Cristo. E o tema da pregação é a supremacia de Cristo, né? A supremacia de Cristo. Quando a gente ouve essa palavra supremacia, pelo menos quando eu estava preparando a pregação, eu lembrei do título de um filme antigo que eu assisti, né? Que era uma trilogia Burn, né? Do Matt Damon, e tinha um dos filmes que era Supremacia Burn, filme interessante até na época. E aí eu relacionei a palavra supremacia, ela significa uma superioridade incontestável. Supremacia, uma superioridade incontestável. Então vamos orar primeiro e depois você vai abrir comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do 13 ao 23. Pai, eu te agradeço por essa noite, por este culto, por tudo que o Senhor já operou até aqui, pela palavra que vai ser ministrada, pelos louvores, pelas orações que o Senhor acolheu, pelas curas que o Senhor efetuou. Eu creio, te rendemos graças por tudo e eu oro para que, através dessa mensagem, assim como foi com os cânticos, o nome do teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo seja ainda mais engrandecido e seja ainda mais fortalecido em nossos corações a consciência de quem é de fato o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço, eu dependo completamente do teu Espírito Santo para que eu possa transmitir com o devido entusiasmo e sabedoria a respeito dessa palavra tão importante para as nossas vidas. Que o Senhor me use segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu senti um temor muito grande quando eu estava preparando essa mensagem, porque durante o estudo e durante a preparação, até durante quando eu estava fazendo o rascunho, me veio um sentimento profundo no coração, não só de gratidão, mas de respeito, de zelo, de reverência, em compreender melhor quem é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos quem é Jesus Cristo, mas quando nós pegamos a palavra de Deus e nos aprofundamos naquilo que o Pai revela a respeito do Filho, o nosso coração, ele é abalado, nós sentimos que há algo mais do que nós compreendemos. Não é esse Jesus que nós falamos dia a dia, o Senhor, o Salvador, isso tudo é muito importante, reconhecer Cristo assim, mas a revelação do Pai a respeito do Filho, ela é muito profunda. E um dos textos que traz uma revelação muito grande a respeito do Filho é essa passagem de Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 23. E depois nós vamos ler durante a pregação um outro texto de Paulo aos Filipenses, que também fala da grandeza de Jesus Cristo. Acompanhe comigo então a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos,
inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, igreja? A simples leitura desse texto, ela já nos constrange. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 61, e a cidade de Colossos, na época, era uma rota de comércio muito forte, próxima à cidade de Laodiceia, onde hoje é a atual Turquia, para onde os nossos missionários estão retornando. Ali naquela cidade nasceu uma forte comunidade cristã, uma igreja fiel, uma igreja elogiada por Paulo, uma igreja que demonstrava uma fé crescente. Por isso que o teor da carta de Paulo aos Colossenses, ele difere um pouco das demais cartas, né? Paulo não faz aqui uma advertência severa, mas quando ele está escrevendo aos Colossenses, ele escreve num tom de um aconselhamento amoroso. Se você ler a carta toda, que é uma carta curtinha, e aí fica como lição de casa para amanhã, você vai ver que Paulo escreve num tom bastante paternal, amoroso para aquela igreja, né? E ele inicia essa carta de uma forma diferente, exaltando e trazendo revelações sobre a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. Paulo escreve sobre a suficiência e, como a gente disse, usou como título, a supremacia, a superioridade incontestável de Cristo. Por que isso é importante, né? Porque é importante a gente ter uma visão mais ampla de quem é o nosso Senhor e Salvador. Quanto maior for a nossa visão e a nossa compreensão de quem é Jesus Cristo e de o que Ele fez e de o que Ele representa, maior é a nossa maturidade espiritual. O contrário também é verdade. Quanto menor conhecemos de Cristo, existe uma condição de criança espiritual, um anão espiritual. Por isso nós precisamos conhecer profundamente ao Senhor Jesus Cristo, a sua obra e quem o Pai fala que Ele é. E esse texto é maravilhoso, quando nós começamos a entender melhor quem é Jesus Cristo, uma compreensão mais profunda, né? Deixando de lado, amados, aquela imagem insignificante de Cristo, né? Quem veio, por exemplo, do catolicismo romano como eu, pode talvez trazer ainda lembranças daquela imagem do Cristo crucificado, ou de um quadro de Jesus Cristo com aquela cara, com aquele semblante conhecido, que não tem nada a ver com a imagem real de Cristo, né? O Cristo loiro, de olhos azuis, né? Isso aí não existe, né? Dificilmente Jesus foi loiro de olhos azuis, né? Pela sua descendência judaica, provavelmente ele era moreno, de cabelo escuro, de pele mais escura. Não importa a aparência física. O que a Bíblia fala da aparência física de Cristo é a revelação de quando ele estava indo para a cruz, quando Isaías revela que era um homem do qual as pessoas não gostariam nem de olhar, tal era a condição de sofrimento em que ele se encontrava. Mas muitas vezes nós trazemos essa imagem que não é uma imagem real, né? A imagem estereotipada de Cristo. Aliás, eu estava vendo a imagem do Cristo na cruz. Por quê? Se o nosso Cristo ressuscitou, por que a mais exaltada é a imagem da cruz? Eu considero muito mais referência a cruz vazia, porque Ele ressuscitou. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Então a imagem de um Cristo crucificado, ela leva muitas vezes para um sentimento derrotista. Talvez foi o momento da alegria de Satanás, quando ele viu Cristo pregado na cruz, em sofrimento, não imaginando que ele venceria a cruz e venceria a morte. Existe uma imagem de um Cristo na cruz muito, muito feia, muito horrível, que ela está em cima do cetro papal. Se chama férula papal. Se você pesquisar no Google, você vai ver. É uma imagem bastante antiga, onde há um Cristo todo destroçado. A imagem é feita de prata. É muito horrível de se ver. Aquilo não representa o Cristo que o Pai revela para nós.
O Cristo que veio, sim, em forma de homem, sofreu, morreu naquela cruz, mas ressuscitou e está sentado à direita do Pai. O Cristo vitorioso, o Cristo que trouxe vida, que nos religou novamente ao nosso Deus e Pai, para aqueles que creram nele. Então, amados, é importante que a gente reconheça essa real imagem de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, no versículo 13, Paulo traz para nós uma revelação. Ele começa falando da obra de Jesus Cristo. Ele diz assim: nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para que a gente possa compreender a grandeza e a profundidade da obra de Cristo, precisamos lembrar de onde nós saímos. Nós estávamos literalmente, espiritualmente em trevas, debaixo de um imperador das trevas, um déspota, que era Satanás, que é Satanás. Nós saímos exatamente dessa condição. É importante que a gente tenha o entendimento que quando o Senhor começou a trabalhar na nossa vida para a nossa conversão, Ele estava operando uma obra de libertação na nossa vida, para nos arrancar do império das trevas, debaixo de um imperador cruel, de um déspota, que é aquele que exerce uma autoridade arbitrária absoluta. Diga-se de passagem, a gente tem visto muito isso nos dias de hoje na nossa nação. Déspotas que estão aí governando a nossa nação. Mas o império das trevas era comparado a isso. Foi de lá que Jesus nos libertou, espiritualmente. Talvez fisicamente você não ia compreender isso. A vida estava até que mais ou menos boa, né? Para alguns não, a libertação veio debaixo de muito sofrimento, de muita dor. Mas foi de um lugar desse, porque se nós estivéssemos morrido antes da libertação, nós estaríamos eternamente debaixo do poder do imperador das trevas. Nosso destino eterno seria a condenação, seria o inferno. Então veja só, a obra que Cristo fez, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino de amor, o reino do Filho, o reino de Cristo. É chamado pelo Pai de um reino do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Não foi uma libertação simples espiritual que aconteceu. Nós estávamos debaixo de uma dívida impagável de pecados. O salário do pecado é a morte. Como que nós poderíamos oferecer? Nem o nosso próprio sangue seria suficiente para pagar os nossos pecados. Precisava ser o sangue de um cordeiro perfeito. O Filho de Deus se fez homem. A redenção significa pagamento de um resgate. Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o seu sangue. Com o seu sangue. Olha o custo que teve a nossa salvação. Custou o preço do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos remiu dos nossos pecados. Paulo começa dizendo isso no versículo 13 e 14. Compreensão do que foi o sacrifício de Cristo, para que a gente compreenda quem é o Cristo, o nosso Salvador. Não foi pouca coisa, é algo para a gente aprofundar no que aconteceu, porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos eternamente. O próprio Senhor Jesus revelou muito sobre o lugar da condenação eterna, do inferno. A gente não gosta de falar, né? Nem o nome, até é ruim de falar esse nome, essa palavra. Mas essa semana eu peguei um estudo onde Jesus, em 7 passagens, ele falava de um lugar de condenação eterna. É real. Ainda que alguns pastores que estão seguindo uma nova linha, um novo evangelho, dizem que não existe um lugar de condenação eterna real. Foi de lá que o Senhor nos livrou, né, através da obra de Cristo. E então, a partir do versículo 15, Paulo recebe de Deus revelações mais profundas de quem é o próprio Salvador. Ele diz: este, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ninguém viu a Deus, Deus é Espírito, não há possibilidade do homem ver a Deus,
mas Cristo é a imagem do Deus invisível. Todas as vezes em que houve uma manifestação visível de Deus para o homem, foi através de Cristo. Na antiga aliança, se você já leu Gênesis até Malaquias, você vai ver algumas passagens onde houve uma manifestação visível de Deus, através de Jesus Cristo. Abraão viu, né, o anjo do Senhor. Abraão viu, Moisés viu. Moisés teve uma visão do Senhor. Manoá, o pai de Sansão, viu o anjo do Senhor. Jacó, no val de Jaboque, lutou com ele, era o anjo do Senhor. Josué teve um encontro antes de uma grande batalha com o anjo do Senhor, com todas as letras maiúsculas, se é uma boa tradução. Paulo viu na estrada de Damasco. João viu na ilha de Patmos. E nós veremos, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Um dia nós vamos ter um encontro com Ele, visível, amém, igreja? Amém. Eu fico imaginando esse encontro, né? Cada um imagina de um jeito, né? Um vai querer abraçar, outro vai se jogar nos pés. Meu encontro vai ser se Ele me permitir beijar os seus pés. Como isso me emociona, como aquela mulher que beijou os pés do Senhor. Que coisa maravilhosa. Aqueles que tiveram o privilégio de caminhar com Cristo quando Ele esteve aqui pela primeira vez. Nós o veremos, porque Ele vai voltar também uma segunda vez. Glória que seja na nossa geração. Maravilhoso se a nossa geração for a geração que vai encontrar o Senhor nos ares, né? Tudo isso é muito maravilhoso, não só de imaginar, mas de ter a consciência que é real, que vai acontecer. Não é uma utopia o que está revelado na palavra de Deus. Um dia a trombeta vai soar, a igreja vai subir, então um encontro com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão, recebendo corpos glorificados, semelhantes ao corpo do Cristo, quando ressurgiu. Os que estiverem vivos serão transformados. A palavra diz isso, não é coisa de filme, amados. É real e eu creio, está muito próximo de acontecer. Esse é o Cristo que a palavra começa a revelar, porque Ele é o primogênito de toda a criação, gerado pelo Pai. Ele estava lá, quando lá em Gênesis você vê a palavrinha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A Trindade estava ali, o Cristo estava ali, já comprometido, porque o Deus triuno sabia que o homem ia precisar de um Salvador, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Para imaginar que esse planeta que nós vivemos, que existem tantas coisas maravilhosas nesse planeta. Muitas vezes a gente vê em viagens paisagens maravilhosas, toda a vida que pulsa nesse planeta, tudo foi criado por Ele e para Ele. E não só nesse planeta, o sol, a lua, as estrelas, tudo que se vê no universo, tudo que está naquela área onde os telescópios mais poderosos tentam alcançar, tudo foi criado, a palavra diz, por Ele e para Ele e por meio dEle. Todas as coisas, inclusive, amados, as criaturas espirituais, anjos, tronos, principados, potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele, para a glória dEle. É o que Paulo está revelando aqui, por sabedoria vinda do próprio Deus. Quer tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Versículo 16. Você já parou para ler esse texto e parar para pensar isso? Tudo foi criado por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Ele é, olha o versículo 17, antes de todas as coisas.
Antes que tudo existisse, quando a terra era sem forma e vazia, estava lá o abismo, a face do abismo pairava, aquela descrição que a gente não consegue imaginar, que está lá em Gênesis 1:1. Ele já existia antes de todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é um com o Pai e com o Espírito. Ele é a cabeça do corpo da igreja, a igreja comparada com o corpo. Ele é a cabeça que rege, que controla, que governa, que tem a soberania sobre cada membro do corpo. E nós temos o grande privilégio, aleluia, de fazer parte desse corpo. Cada um de nós, eu e vocês, somos membros desse corpo, cujo cabeça é o Cristo. Isso é muito profundo, amados. Quem sou eu, quem somos nós para fazermos parte do corpo de Cristo? Para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso é muito tremendo. E ele continua dizendo: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que através dele, pela paz, pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O sacrifício de Jesus Cristo, ele não reconciliou somente as coisas na terra, mas o texto diz, quer sobre a terra e quer nos céus. O sacrifício de Cristo colocou ordem no reino espiritual e aqui na terra, porque ele fez a reconciliação, ele uniu novamente a possibilidade de comunhão do homem, da criatura com o Criador. Isso está ligado ao reino espiritual, ao mundo espiritual, às regiões celestes. Então o sacrifício de Cristo, ele pôs ordem, ele reconciliou as coisas sobre a terra e nos céus. Foi muito grande o que Cristo fez. Nós mal conseguimos imaginar o que Ele fez. Foi algo tremendo, amados. Foi algo maravilhoso, algo profundo, né? Ele já existia antes que o mundo existisse. Lá em João 8:58, aliás, o capítulo 8 de João, Jesus está tendo um debate com os fariseus. Os fariseus estavam ali juntos, Jesus pregando para um grupo de pessoas. Os fariseus começam a questionar Jesus sobre a autoridade de Jesus. Da onde veio essa autoridade? Com que autoridade você prega? Questionando a própria condição dele de Messias. E Jesus começa a responder, e no final daquela conversa, daquele diálogo, lá no versículo 58, João 8:58, Jesus, ele acaba dizendo assim: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele usa as mesmas palavras que o Senhor usou para Moisés: eu sou o que sou. E aí eles entenderam aquilo como uma blasfêmia, e se pudessem teriam matado Jesus ali apedrejado, mas não era a hora ainda, né? Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele sempre foi. Então, amados, é muito profundo tudo isso. Paulo, ele diz que ele nos reconciliou através do seu sangue na cruz. Nós estávamos separados, né, debaixo do império das trevas. Ele nos reconciliou mediante a fé no sacrifício. Romanos 5:1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo afirma: nós estávamos separados, nós estávamos distantes, nós estávamos sem condição de, por conta própria, abrir caminho, e foi Ele quem nos reconciliou, pela cruz, pelo sacrifício. E mais ainda, o texto é muito lindo. Eu vou usar mais uma vez aqui os recursos aqui de Paulo, agora em Romanos capítulo 5, do 8 ao 9, quando ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores, inimigos, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
nós não vamos passar pela ira de Deus, pelo juízo, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, remidos, pagos o nosso resgate. Como é tremendo, isso é muito grande. A gente conseguir entender, trazer isso para a nossa vida, traz um fortalecimento muito grande da nossa fé. A compreensão dessa verdade básica do cristianismo, que é o que Paulo pregava constantemente nas suas viagens. Isso foi o que fez com que igrejas foram fundadas, e é o que mantém a igreja até os dias de hoje, e vai manter até o último dia da graça. Esse fundamento, amados, essa compreensão da obra de Jesus Cristo, que muitos sequer não têm. A grande maioria de cristãos hoje não são ensinados a isso. O caminho está muito largo, a porta está muito larga. Os ensinamentos de falsos mestres estão levando multidões para essa porta larga de um evangelho da prosperidade, da facilidade, onde você precisa de Cristo somente como Salvador e não como Senhor. O que significa isso? Essa semana passada faleceu John MacArthur, um grande homem de Deus, teólogo, e um dos embates que ele teve foi contra essa teologia. Inclusive ele escreveu um livro a respeito disso, onde foi muito debatido, porque muitos pastores na época nos Estados Unidos estavam pregando Cristo só Salvador. Então você vinha para frente, fazia um apelo, fazia aquela oração da fé, e você estava salvo para o resto da tua vida, independente do jeito que você continuasse vivendo. Como se aquela oração, aquela frase, às vezes decorada, debaixo de algum choro, de alguma emoção, fosse um carimbo garantindo a tua salvação. Aí você volta e vive do jeito que você quer, peca, faz 1001, mas você já fez a profissão de fé, então você está salvo. E John MacArthur, ele pegou muito pesado em relação a isso, dizendo que não é só isso. Ele é Salvador, sim, mas Ele é Senhor, e Ele tem o senhorio e o governo sobre a nossa vida. E dizer que Ele é Senhor também envolve a nossa resposta ao ato de fé, que é a obediência aos ensinamentos, à palavra. Dizer que Ele é Senhor envolve a minha submissão ao que Cristo ensinou, a eu procurar imitá-lo como meu mestre, como meu Senhor. Então aquela profissão de fé aqui não tem valor nenhum. 3 mil membros, 10 mil membros, 100 mil membros, não sei na onde. Quantos perseveraram e testemunharam depois com a própria vida que aquela profissão de fé foi verdadeira? Aí é que está o X da questão. Porque nós temos não só um Salvador, um Senhor. A palavra diz Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais alto poder de autoridade que possa existir. Quando o Senhor Jesus deixa a ordem para a igreja, pouco antes da sua ascensão, em Mateus 28, ele começa dizendo: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Para que serve uma autoridade? Para ser obedecida. E Ele é a autoridade suprema, supremacia. Então, não basta dizer que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, Ele é Senhor. E a igreja precisa compreender isso. Um pouco mais, O texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11, eu convido você a abrir também nesse texto. Essa é outra passagem maravilhosa. Filipenses 2, eu vou ler de 9 a 11. Ou melhor, de 5, a partir do 5 até o 11. Tende em vós, está falando conosco, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Satanás tem que se dobrar ao nome de Jesus Cristo. O reino das trevas tem que se dobrar ao nome de Jesus Cristo. A soberba dos governantes, dos reis, dos presidentes, dos juízes, essa soberba tem que se dobrar, e vai se dobrar um dia humilhada debaixo do nome de Jesus Cristo. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei exaltado. A palavra revela também que Ele é o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do Evangelho do grego, né? Significa que Ele é o princípio e o fim. Ele é Senhor dos exércitos. Ele é o Filho do homem, a raiz de Davi, o leão de Judá. O que mais? Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. O que mais? Ele é Príncipe da paz, Pão da vida, Pão vivo, Luz do mundo, Fonte de água viva, o bom pastor, o caminho, a verdade, a vida. E Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz que Ele é o resplendor da glória do Pai. Amém? Jesus Cristo é, versículo 3, Hebreus 1, 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo é tudo isso. Eu entendo que, se a gente fosse comparar todas as expressões, a maior de todas elas é essa de Hebreus: resplendor da glória do Pai. O que é o resplendor? Uma fonte de luz absoluta. Lá em Apocalipse diz que a Jerusalém celestial, a cidade eterna, ela não vai precisar de sol para iluminar, porque o próprio Senhor é a sua luz. A glória de Deus é refletida, é o próprio Cristo, resplendor da glória do Pai. Amados, isso é o que a Bíblia, a palavra de Deus nos revela quem é o Cristo. A palavra Cristo, ela é a tradução grega de Messias ou Mashiach, que é no hebraico, que significa aquele que o Pai ungiu, é o ungido, o ungido de Deus. A unção sempre foi usada como uma marca de algo que é separado, especial. Ele foi o primeiro ungido, o ungido de Deus. Você vê que quando Deus estabelece a nação e chama Moisés ali depois como libertador e estabelece o sacerdócio, Arão, o irmão de Moisés, é ungido como o primeiro sacerdote dentro da antiga aliança. E a família de Arão passou a ser a família sacerdotal. Os filhos de Arão foram ungidos, os sacerdotes sempre foram ungidos, os reis escolhidos eram ungidos. Então, amados, ele é o ungido do Pai, né? E para a gente entender, né, eu creio que a nossa compreensão de quem é o nosso Salvador e Senhor aumentou um pouco a partir de hoje, amém? Cada um de nós vamos voltar para a nossa casa hoje com uma compreensão um pouquinho maior de quem é o nosso Senhor e Salvador. Mas sabe por que isso é importante também? Porque no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 a 4, olha que coisa tremenda.
Colossenses 3, de 1 a 4. Continua guardando firme na memória quem é o Cristo, né? Agora o que Paulo diz: porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assim assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está agora oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha que palavra de promessa maravilhosa, amados. Vamos procurar viver pelas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai e intercede por nós. Pensem nas coisas lá do alto, é isso que Paulo está dizendo. Priorizem as coisas que são eternas, o que é espiritual e eterno. Priorizem as coisas espirituais, né? Não é que a gente deva negligenciar as nossas responsabilidades aqui na terra, não. Pelo contrário, o cristão ele não negligencia as suas responsabilidades. Nós fazemos as nossas responsabilidades, nós cumprimos a nossa vida aqui na terra para glorificar a Cristo. Por isso que o cristão tem que ser o melhor aonde ele está, né? O cristão tem que ser o melhor em tudo mesmo, né? Porque ele reflete a presença de Cristo. Mas não viva de forma que a vida material seja a prioridade da sua vida. Viva a sua vida terrena glorificando a Cristo, pensando nas coisas lá do alto, tendo no coração essa promessa que quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados em glória juntamente com Ele. Se morremos com Cristo, versículo 3 é interessante, ele traz a lembrança do batismo, né? Lá em Romanos 6, Paulo fala sobre o batismo, né? Porque fomos mortos com Cristo comparados ao batismo, morremos para a nossa velha vida e fomos ressuscitados com Cristo comparado ao ato do batismo. Quando a gente faz o batismo nas águas, né? Você é deitado nas águas, representando a morte para a velha natureza, para a velha vida. Você é trazido das águas, representando a nova vida em Cristo. Ele faz essa comparação, então ele usa a mesma palavra aqui no versículo 3, porque morremos com Cristo. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo, nós morremos para aquela velha natureza, para aquele jeito antigo que nós vivíamos debaixo do império das trevas, no pecado. Nós morremos para aquilo. Nós temos uma nova vida. Ele diz, essa nova vida, ela está escondida em Cristo, oculta em Cristo. Quando eu leio essa passagem, né, a minha vida está oculta juntamente com Cristo, ela está escondida em Cristo. Nós estamos escondidos, né? Você já brincou com seu filho quando era criança, ele vai se esconder em algum lugar? Está lembrado, André? Quando o Fred era pequeno, o nosso netinho de 5 meses, né? Ele tem uma reação tão espontânea e inocente, né? Ele pode estar no colo dos pais, a hora que ele vê a gente, ele esconde a cabecinha, ele dá um sorrisinho, esconde, enfia a cabecinha dentro do braço, né? Escondidos em Cristo. Eu gosto dessa imagem, amados, de imaginar que nós estamos escondidos em Cristo, ocultos, protegidos. Nós temos um lugar de refúgio, nós temos um lugar de descanso, como o escritor de Hebreus fala. Ainda resta um lugar de descanso. Nós estamos ali, aconchegados no colo do Pai. Nós podemos enfiar a nossa cabeça ali debaixo dos braços dele, acolhido, protegido, escondidos em Cristo. Satanás não pode tocar, não pode nem chegar perto, para falar a verdade, porque nós estamos protegidos, guardados, escolhidos em Cristo. Nós temos a garantia desse local, dessa proteção maravilhosa de Deus. O que mais a gente pode dizer? Vamos pedir ao Espírito Santo para tirar de nós, dos nossos olhos, o véu que nos impede de enxergar quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Que a gente leve para casa hoje essa revelação, que seja arrancado o véu que impede, né, as coisas corriqueiras do mundo que nos tiram da presença de Cristo, os entretenimentos,
a correria, o excesso de trabalho, que fazem a gente perder, embaça a nossa visão de quem é o nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos desenvolver um relacionamento profundo, uma comunhão séria, que nós possamos enxergar Cristo de fato como Ele é, quem Ele é, o que Ele fez, e dar a Ele a honra devida ao seu nome. Por isso que o nome de Cristo tem tanto poder. Por isso que as nossas orações, a Bíblia nos ensina a orar e a encerrar a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Porque quando nós dizemos em nome de Jesus Cristo, não é só um jargão, não é um evangeliquez, não, amados. Nós estamos orando debaixo da autoridade desse nome. Então, quando você ora e diz em nome de Jesus Cristo, a compreensão de fé da nossa oração é que nós estamos orando debaixo do nome que está sobre todo nome, nós estamos debaixo dessa autoridade. Por isso que quando alguém se depara com uma pessoa endemoniada e precisa expelir ou repreender o demônio, pode falar em nome da igreja, de tudo quanto é santo que existir, não vai acontecer nada. Mas quando você manda falar em nome de Cristo, ele pode até resistir, mas ele é obrigado a sair. Ele tem que se submeter, porque todo joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Quanto mais clara for a nossa compreensão de Cristo, maior a nossa fé e a nossa maturidade espiritual. Maior é a nossa segurança em Cristo. Eu tenho compreensão plena de quem Cristo é. Eu estou seguro em Cristo. Isso é importantíssimo. Nada vai te abalar, você não vai duvidar da sua salvação, nem quando vierem as tribulações, as provações, porque você está em Cristo, a sua mente está guardada por Cristo. Nós temos a mente de Cristo, ou seja, a nossa alma está presa ao Espírito Santo, ao Espírito de Jesus Cristo. Por isso nós temos plena convicção da nossa salvação, de que o dia, seja lá quando for, ou se a gente vai ou se Cristo vem, o nosso destino eterno é a presença de Deus, é a glória eterna do Pai. Colossenses 1, 27, para a gente encerrar. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o nosso ministério de música. A nossa canção, eu não sei o que o Paulo escolheu, mas só pode ser uma canção que exalte e glorifique, e continue exaltando e glorificando a Cristo, e que a gente vá para casa exaltando e glorificando a Cristo. Eu quero que a igreja, em voz bem alta, com todo o fôlego que você tem, você repita essa frase que eu vou dizer: Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Mais uma vez, igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. Toda glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ontem, hoje, eternamente, Ele é o mesmo. E nós vamos adorar esse Deus Salvador, Redentor, glorioso, amado da nossa alma. O Espírito Santo desperte em nós uma paixão profunda por Jesus Cristo. Põe a mão no teu coração. Enquanto os acordes vão sendo tocados, eu quero que você comece a dizer palavras glorificando o nome de Cristo. Declara a tua adoração a Ele. Declara para Ele quem Ele é na tua vida. Senhor Jesus, Filho de Deus, Rei exaltado, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos a tua santidade, a tua grandeza, o teu poder, o teu senhorio. Tu és o Rei exaltado, tu és o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, tu és o Príncipe da paz, tu és o Salvador, tu és glorioso, poderoso, santo, tu és tudo. Tu és o amado da nossa alma. Bendito seja o teu nome, glorioso é o Senhor.
Te amarei, te adorarei para todo sempre. Me prostrarei ante a tua santa presença, beijarei os teus pés, louvarei o teu nome. Com a multidão das hostes celestiais, glorificarei e direi: Santo, Santo, Santo. Bendito é o Senhor, bendito é aquele que vem. Bendito é aquele que vem. Santo, Santo, Santo é o teu nome. Glorifica Ele, igreja. Comece a glorificar. Comece a exaltar o nome de Jesus. Comece a dizer que Ele é tudo na tua vida. Ele é o Salvador. Ele é aquele que derramou o sangue, que nos redimiu, pagou o nosso resgate. Abra a tua boca, glorifique. Exalte o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.